Bem, pessoal, sejam mais bem-vindos a um vídeo aqui, uma videoaula de geografia comigo, professor Jefferson, aqui do 8º ano. Eu espero que vocês estejam todos bem, nesse momento aí. E vamos lá, vamos dar início a mais uma videoaula. Bem, o assunto da aula de hoje, pessoal, são as migrações locais, ou seja, em Toritama e região. Para relembrar um pouquinho da aula passada, pessoal? Como a gente viu, as migrações são as movimentações de entrada ou saída da população e podem ser internacionais ou internas, dentro do mesmo país, da região, etc. Para a gente entender, relembrar um pouquinho, o que é a migração, vocês ficaram com memória fresca aí, para entender o assunto da aula de hoje de maneira correta. Então, vamos lá. Vamos começar, a explicar como é que se deu essa ocupação de Toritama e região. O principal fator, pessoal, que deu origem à ocupação dessa região aqui, principalmente do século XVIII, XIX em diante, foi o quê? A pecuária e a interiorização da ocupação do Nordeste aí. Por quê, professor? Aqui, como vocês podem ver nesse textinho, vou colocar o laser. Pronto. Como vocês podem ver aqui nesse parágrafozinho, para não atrapalhar e deixar todo o espaço, não atrapalhar a plantação aqui e deixar todo o espaço, essa área aqui, em verde, para a plantação de cana-de-açúcar no litoral, todo o litoral brasileiro. Para não atrapalhar a produção de cana-de-açúcar na zona da mata, nessa região aí litoral. A criação de gado bovino, a pecuária, para abastecer essa população que vivia aqui trabalhando de carne. A pecuária, a criação de gado bovino, adentrou o território para outras regiões, E o rebanho de gado e boi espalhou-se para as áreas interiores do Agreste e do Sertão. A gente está falando aqui da nossa região, especificamente do Nordeste, pessoal. Foi a primeira região a ser densamente povoada e ocupada pelos europeus. O território e o rebanho, então, de gado espalhou-se para áreas interiores, como a nossa região, o Agreste, e também para o Sertão. Vamos lá, continuando, pessoal. Os rios e a interiorização. Bem, pessoal, os rios, na nossa região aqui, foram as grandes vias para, digamos, os criadores de bois, pecuaristas, conseguirem entrar no território e criar os rebanhos de gado bovino, na nossa região. Aqui, ó. Os rios foram as grandes vias que possibilitaram a interiorização e por onde os ciclos econômicos chegaram aos planaltos, como o nosso, que é o Planalto da Borborema, onde a gente vive, a região agreste, e conseguiram avançar. Ou seja, como a gente vive numa região que tem um pouco de déficit hídrico, chove um pouco menos, por onde é que os criadores de boi, por exemplo, eles vinham da zona da mata, do litoral em direção ao interior, pelos rios, pessoal, que era mais fácil deles conseguir água, para beber, etc. E ir percorrendo esse caminho para adentrar no interior. É tanto que vocês podem perceber que a maioria das grandes cidades, as maiores cidades da nossa região, do Nordeste, elas se concentram o quê? Foram formadas, ao longo da história, próximas aos rios, como é o caso de Caruaru, cidades menores, Bezerros, ou então também, Toritama, Santa Cruz, do Capibaribe, são todas cidades que foram formadas ao longo dos rios, às margens dos rios, inicialmente, depois foram se desenvolvendo, crescendo. É o que aconteceu com Toritama, que eu vou explicar aqui nesse tópico. O início da formação territorial de Toritama. Em meados do século XIX, Toritama era a Fazenda Torres, de propriedade de João Barbosa.
era uma fazenda de gado situada na margem esquerda do rio Capibaribe. Olha aí, vocês estão vendo, né? O rio, né, a água é um recurso natural que possibilitou a ocupação das margens dos rios. E foi aí que, como eu falei, né, originárias tiveram origem as primeiras cidades da nossa região, do nosso país. O povoamento de Toritama, da região que forma hoje Toritama, ocorreu após a construção da capela em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, a qual o proprietário da fazenda doou parte de suas terras. A gente via também que tinha uma forte ligação religiosa aí geralmente eram grandes fazendas que se formavam, né, para criar o gado bovino, e tinha uma relação religiosa muito forte na época, principalmente com a Igreja Católica, que era a que dominava, né, a religiosidade da época, porque tinha um vínculo muito forte com o Estado brasileiro. Migrações em Toritama e região entre o século passado, né, o século XX, e o século atual, o século XXI, pessoal. Vamos lá. Entender um pouquinho os fatores que propiciaram migrações, tanto, né, imigrações, saída da região de Toritama e da nossa região Nordeste em geral, e também os fatores de migração ou de permanência, né, da população aqui na região de Toritama, na região Nordeste. O êxodo rural, vamos começar lá pelo século passado, né, no primeiro momento. Meados do século passado, 1950, né, em diante. Nesse primeiro momento aí, pessoal, 1950 em diante, né, meados do século passado, houve o quê? Em todo o Nordeste, não só apenas nessa região de Toritama, em todo o Nordeste. Houve uma grande emigração, uma saída da população da nossa região para outras regiões, né, para procurar melhores condições de vida. Como vocês estão vendo aqui, ó, a figura do pau de arara, né, com pessoas viajando aí em direção a outras regiões, sul, sudeste, centro-oeste, para procurarem melhores condições de vida, né? Isso aqui foi devido, expliquei isso ano passado, quem foi aluno meu ano passado, no 7º ano, a gente viu isso, foi propiciado devido ao êxodo rural. Ó. A gente viu que houve o quê? Houve uma maior mecanização do campo, né? As máquinas foram utilizadas para fazer o serviço do homem, e também havia uma problemática aqui no nosso caso, na nossa região, que as características climáticas, né, impediam um pouco que a população ficasse muita gente no campo, porque não tinha muito recurso. Além disso, da concentração das terras, né? As terras na nossa região estavam concentradas na mão de poucos donos tinham uma grande quantidade de terra e que não era distribuída, né, entre as famílias. Então eles não tinham como trabalhar no campo e iam em direção às cidades. Isso aqui é o êxodo rural. O êxodo é saída, pessoal, saída da zona rural, do campo, em direção às cidades. Esse foi o primeiro momento. Só que como as cidades da nossa região, né, eram pequenas, ainda são pequenas a maioria, não tinha oportunidade de trabalho para todo mundo, e acontecia isso aqui, ó. O pessoal ia para outras regiões que estavam precisando de mão de obra, como São Paulo, né, que a gente viu lá que era o período da industrialização do nosso país, estava precisando de trabalhadores para trabalhar na indústria, estava crescendo, então por isso muitos nordestinos foram para essas regiões que estavam em desenvolvimento industrial, principalmente. Então houve a migração de boa parte da população para as regiões com melhores oportunidades, né? Melhores oportunidades de melhorar condições de vida, renda, etc. Só que lá houve aqui, ó, em Toritama, por exemplo, houve a permanência de uma parte dessa população, né, que proporcionou, né, a permanência dessa população. E foi o quê, professor? A fabricação de calçados em Toritama, aqui, ó, na década de 70. Isso conseguiu, nessa produção de calçados, conseguiu reter essa saída da população. Se bem que foi muita gente, né? Vocês devem conhecer
deve ter alguém da família, tios, alguém da família aí que conhece algo mais antigo, que foi nesse período aqui para São Paulo, né? Eu mesmo tenho tias, tenho uma tia que mora lá até hoje, foi nesse período para São Paulo, migrou, né? Migrou para lá e continua lá até hoje, constituiu família, etc. E foi à procura, em busca de melhores condições de vida, né, pessoal? Na década de 70, 80, 90. E hoje em dia não há mais, né, tanto esse fluxo de pessoas em direção da nossa região, ou daqui da cidade de vocês, de Toritama, e da nossa região Nordeste, em direção a outras regiões. A gente tende a permanecer, né? Porque houve uma melhora na economia, melhores políticas públicas foram implementadas para gerar emprego e renda aqui à população, e a gente consegue permanecer na nossa região. E Toritama hoje em dia recebe um fluxo, ao invés de ser um fluxo migratório de sair de pessoas da região, ela recebe imigrações, né? Chegam mais pessoas para morar em Toritama, viver em Toritama. Por quê, pessoal? Porque vocês têm uma economia forte, né? A produção de jeans, né? Hoje, nos dias atuais, de confecção em geral, é muito forte e gera bastante emprego, né? Por isso que chega muita gente de outras cidades para morar em Toritama e buscar melhores condições de vida, né? De renda, etc. Entenderam, pessoal? Pronto, pessoal. Obrigado por assistir essa aula, né? Até a próxima. Um forte abraço e tchau.